Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a história da acupuntura. Então, vamos lá. A acupuntura, gente, faz parte da medicina tradicional chinesa de 5.000 anos, tá? Apesar de aqui no Ocidente nós conhecemos a acupuntura como um tratamento alternativo, complementar, lá no Oriente é um tratamento muito antigo de saúde, tá? Faz parte, então, da medicina tradicional chinesa e faz parte de uma filosofia que rege a medicina chinesa, que é a filosofia taoísta. Tá, em que consiste essa filosofia? Ela consiste em duas forças opostas e complementares que regem o planeta. Como assim? Yin e Yang. Já ouviram falar? São forças opostas e complementares. Vou dar um exemplo: dia e noite. Por mais que a gente goste e ame o dia, chega um momento que o cansaço para o recolhimento é melhor ter uma noitinha, né? O escurinho. Então, né? O dia e a noite, o homem e a mulher, o calor e o frio, tá? E também, gente, quando a gente fala homem e mulher, é independente de gênero, tá? Porque tanto o homem quanto a mulher trazem, né, dentro de si, na sua composição, hormônios femininos e masculinos. E cada um de nós, em cada um de nós, vai aflorar mais um em detrimento do outro, certo? Bom, além disso, nós temos outros e outros aspectos da vida que a gente pode relacionar o yin e yang, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tem várias forças opostas e complementares, né? O verão e o inverno, tá bom? O calor e o frio, a alegria, a tristeza. Então, isso se relaciona tanto em aspectos externos, forças externas, né, ligadas à natureza, quanto em aspectos internos. Os chineses observavam no dia a dia, na vida, né, gente? Até porque os povos do passado, eles observavam muito a natureza, né? Eles não tinham relógio, eles não tinham calendário. A verdade, através da observação deles, que foi desenvolvido o calendário, tá? Não necessariamente estou falando dos chineses, mas todos os povos do passado, Egito Antigo, China, Grécia, Índia, tá? Mesopotâmia, os povos do passado eram grandes observadores da natureza, né? E o grande laboratório da vida humana foi a natureza, até para que a gente pudesse desenvolver todo o conhecimento que a gente tem hoje. Bom, mas dando sequência a esse pensamento, então, do Yin e do Yang, essas forças opostas e complementares, qual que é o desafio, então? É manter, então, a harmonia desses dois setores aí da vida, né, gente? Que é o mais difícil. Então, a harmonia em todos os aspectos, seja o trabalho, você vai trabalhar em excesso ou em falta, né? Vai estudar em excesso ou em falta, tá? Tudo que a gente se excede tende a abalar algum outro setor da vida, né? Comer demais ou comer de menos? Dormir demais ou dormir de menos? Em todas as áreas da vida, o ideal seria encontrar o equilíbrio, né? E os chineses observaram que tudo que o ser humano se excedia gerava alguma carência em outro aspecto. Então, vamos dar um exemplo. Tanto os fatores externos quanto os internos alteram o planeta, não é? Quando a gente estuda em geografia, não é assim que funciona? Vou dar um exemplo. Né? As placas tectônicas é um agente interno que abala as estruturas externas. E o ser humano, né, com desmatamento, queimada, poluição, agrotóxico, é um agente externo que altera também a estrutura do planeta, não é verdade? Gente, olha que incrível, tá, gente? Os chineses conseguiram fazer essa relação. Aqui no nosso solo, no nosso espaço geográfico, acontece a mesma coisa. Tanto os agentes internos quanto os externos alteram a nossa composição. Como assim, professora? Vou dar um exemplo, gente. As nossas emoções que não são bem trabalhadas, né? Elas geram algum problema que em algum momento vai explodir aí, seja uma dor de coluna, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? Uma tristeza em excesso que vai atacar nossa pele e assim por diante. Já é de consenso, né? Já existe um consenso, até mesmo aqui no Ocidente, que a emoção altera o nosso organismo. Só que na medicina chinesa, isso daí é preponderante. Como assim? Os agentes externos, sim, alteram a nossa estrutura. Então, se você pegar um vento forte, né? Se você vier do calor, tiver com pouca roupa e pegar um vento forte, aquele choque térmico
vai gerar, né? É uma agressão ao organismo, tá? Exemplo, tá, gente? Pode ser outros e outros, né? As marés, sei lá, o excesso de chuva, o excesso de sol, né? Todos os fenômenos aí, as mudanças bruscas da natureza vão, né? Vão gerar uma agressão, principalmente os ventos, tá, gente? É muito falado sobre os ventos na medicina chinesa. E os ventos externos e internos, né? Porque as nossas emoções também geram ventos internos. Elas ficam aqui, né? Rodeando. Qual é o desafio do ser humano, gente? É aprender a equilibrar isso. Ah, quer dizer que eu vou estar sempre em equilíbrio? Não. Claro que não. Nenhum de nós está em equilíbrio sempre. Na verdade, quase nunca. Tô brincando, mas assim, não deixa de ser verdade. O nosso desafio é encontrar esse equilíbrio. Seja físico, mental, espiritual, né? Energético. Seja em qual camada, em qual área da vida, o nosso desafio para a gente ficar bem é encontrar esse equilíbrio, tá, gente? Então, o que os chineses observaram? Então, né, voltando àquele pensamento inicial, que tanto agentes externos, excesso de trabalho, dormir pouco, comer mal, né? Tantos agentes externos, né? Trabalhar em lugar insalubre, né? Agentes externos que alteram a composição desse espaço geográfico, desse solo, ou então os agentes internos, as nossas emoções, gente. O excesso de medo, o excesso de raiva, o excesso de preocupação, o excesso de tristeza, são emoções que alteram, e nossa, infinitamente, né, grandemente, a estrutura aqui do nosso solo, tá? E isso é muito observado. Vou dar um exemplo aqui. Gente, com a pandemia, aflorou-se algo que já existia, tá? Nossa sociedade, infelizmente, muitas vezes é baseada na questão do medo, tá? Mas com a pandemia, isso cresceu imensamente. Então, as pessoas que já tinham medo, né? Que já tinham o pânico, muitas começaram a ter muito mais, né, gente? E outras que não tinham passaram a ter. O medo, de acordo com a medicina chinesa, do estudo dos 5 elementos, que são outra questão que eu vou falar depois, tá? O medo está associado, tá, ao órgão, ao rim, tá? Então, normalmente, quando a pessoa tem muito medo, ela pode gerar uma pedra no rim. Também está associado ao ouvido na medicina chinesa. A gente tem pontos para trabalhar. Tem pessoas que começam a ter zumbido, labirintite, tá? Dor de ouvido. E isso também está relacionado com a energia do medo, de acordo com a medicina chinesa. Tá, e o que tem a ver as agulhas? Vamos lá, gente. Eu fiz até um outro vídeo falando sobre isso. A agulha sozinha não faz nada, tá, gente? A agulha não é milagrosa, não tem um pó mágico, não é isso, tá? Existem estudos que mostram, né, na medicina chinesa, eles fizeram estudos e eles dividiram o corpo humano, gente, em coordenadas muito parecido com o planeta. Eu acho isso muito incrível, tá? Porque, de alguma forma, eu tô conectada com essas duas áreas. Eu sou professora de História e Geografia e também sou terapeuta acupunturista. Então, eu vi a relação desses dois setores, tá, gente? Incrível! Porque os chineses fizeram um desenho do corpo humano, traçaram as coordenadas, tá? E observaram que existem linhas, canais energéticos no corpo da pessoa, que dependendo da emoção que é acionada em excesso, aquilo vai bloquear o fluxo da energia no corpo da pessoa e vai acabar alterando algum órgão. Olha que coisa, gente, tá? Então, vou dar um exemplo, então. Como eu falei ali, do medo, né, que vai bloquear a energia e aí vai acabar alterando o rim ou o ouvido. Tá? E aí existem pontos, o que a agulhinha faz? Ela manipula o ponto para que você desobstrua esse canal de energia que está bloqueado. Tudo bem? Outro exemplo, o excesso de preocupação, a pessoa que é muito preocupada, ansiosa, tal. Estômago, né? E aí qual que é o desafio? Trabalhar então com a energia do estômago que está ligado ao canal energético do baço pâncreas na medicina chinesa, tá? Ah, mas precisa ser obrigatoriamente com agulha? Não. Muitas pessoas fogem da acupuntura pela questão da agulha. A agulha ela só vai facilitar porque vai acionar vários pontos de uma vez. Eu posso trabalhar com massagem? Posso.
Eu posso trabalhar com sementinhas? Posso. Existe também a laser? Existe. Só que já é mais difícil, um pouquinho mais caro, nem todos os acupunturistas têm acesso ao laser. Mas o principal é entender, primeiro, toda essa filosofia que está por trás e que toda doença, gente, tá? Que toda dor aciona algo interno ali que está gritando, ou seja, normalmente uma emoção, normalmente algo que a gente está fazendo excesso, ou algo que a gente não enxerga ou não consegue enxergar, que o corpo está manifestando. É um desequilíbrio energético, tá? Então, gente, seria muito interessante que todos se dessem a oportunidade, tá? De ir um dia fazer um tratamento com acupuntura. E eu digo, independente de onde você escolha, você vai trabalhar o físico, mas você vai observar consequentemente, diretamente, as consequências no seu emocional, tá? É visível, gente. Numa sessão você já observa uma diferença. É engraçado que em clínica normalmente as pessoas perguntam: quer dizer que se eu fizer acupuntura agora, eu nunca mais vou ter a dor na coluna? Não, né, gente? É que nem quem toma o remedinho. Toma o remedinho, você nunca mais vai ter dor? Não existe, né? É assim, todos nós, todos os dias estamos equilibrando e desequilibrando a nossa energia, né? O nosso desafio de ser humano nesse planeta é aprender a equilibrar todas as nossas camadas, todos os nossos corpos, as nossas emoções. Outras pessoas falam: quer dizer que eu não posso sentir raiva? Não é isso, gente, é que não pode. Nós sentimos todas as emoções. O nosso desafio é equilibrar essas emoções. Tá, estou sentindo? Tá aflorado? Ótimo, está aflorado, né? Ponha pra fora.